como é que uma pessoa nos anos 60 saiu da UFMG, né, e foi parar em Yale para fazer um PhD, que não era uma rota natural de brasileiros naquela época, né? E isso deu para nós, certamente, a noção clara, né, de que você vai para o governo, tem ideias boas, né, mas uma vez que elas saem da sua mão e vão para o diário oficial, você perde o controle sobre a situação. Né? Agora quem decide é o sistema político. Né? E aí a consciência que nós tivemos, né, muitos de nós, né, de que era preciso um movimento político, você está incorporado no movimento político. E foi isso que deu origem, eventualmente, ao Plano Real. E essa é uma problemática que a gente lida até hoje, né? Um governo balofo, né, que leva para casa 1/3 de tudo que se produz e não entrega os serviços que a população espera em termos de segurança, saúde, educação e infraestrutura. Mas eu acho que nós temos uma chance, né, através do processo eleitoral, se a gente conduzir esse processo eleitoral do ano que vem com foco na problemática fundamental nossa de curto prazo, de curto e médio prazo, né, que é a problemática fiscal, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer uma transição para um país mais equilibrado mais à frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme, mais um Café com Quineia. E para esse Café com Quineia, novamente nós estamos trazendo aqui mais uma pessoa que dedicou a sua vida ao serviço público brasileiro e a montar o Brasil. Se você gosta do mercado financeiro, gosta do financial deepening, gosta de tudo que a gente usufrui hoje da estabilidade no Brasil, você deve agradecer parte disso a Edmar Baixa, uma pessoa que foi um dos primeiros brasileiros a estudar fora do Brasil com PhD em Yale. Eu adoraria que um filho meu pudesse entrar em Yale. Essa pessoa teve um PhD em Yale, uma pessoa que dedicou a vida a parte do processo da PUC-Rio, da criação do Plano Real, foi para montar partidos políticos, foi para influenciar o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique, e até hoje é uma voz ativa na economia brasileira, um dos maiores economistas desse país, não só em termos de literatura, tá? Não só em termos de estudo, mas do que fez pelo país. Edmar, muito obrigado por ter você aqui hoje. Muito obrigado, mas você esqueceu uma coisa importante Diga, da querido, minha tanta biografia. coisa que a biografia ocupa a primeira página inteira. Era economista do BBA, quando se juntou com o Itaú, e eu participei da inauguração do Quineia. Perfeito, cara. Um orgulho imenso de ter você na inauguração da nossa empresa aí. Edmar, uma coisa, o programa aqui é muito até para inspirar as pessoas jovens, né, que gostam de economia. Meu filho quer fazer economia e jovens que querem entrar no mercado financeiro, querem aprender mais. Conta um pouco para a gente, quais são os valores familiares e a tua formação que te trouxe ou que te permitiu, né, ser o Edmar Baixa e criar os valores e o conhecimento que você criou? Bom, eu acho que a escolha da profissão não tem nada a ver com as origens lá atrás, né? Uhum. Tem muito a ver com, na hora que você está se formando no colégio, que perspectivas se abrem, né? E naquele tempo, eu estava em Belo Horizonte, as perspectivas eram 3, né? Ou você ia ser advogado, que os meus irmãos todos foram ser, né? Ou você era médico, né? Ou você era engenheiro, né? Que era o que eu, em princípio, queria ser. Mas o que ocorreu na época que eu tinha um cunhado meu, que era jornalista e que tinha entrado no curso de Sociologia e Política da Faculdade de Ciências Econômicas. Eu me interessei para saber o que é isso aí, né? Sociologia e Política até que eu entendi o que era. Agora, ciência econômica, né? Naquele tempo era uma coisa misturada com contabilidade, administração, né? Não tinha ainda uma profissão de economia no Brasil, né? Mas eu acabei me interessando muito com aquilo, né? Porque, embora eu gostasse de matemática, né, eu também gostava muito de coisas que se relacionassem à sociedade, né, à política, né? E a economia tinha esse entroncamento, né, entre a coisa da ciência mais formal, né, usando os métodos matemáticos e estatísticos, de que eu sempre gostei, né? E, por outro lado, se preocupando com questões
políticas e sociais que também me atraíam muito, né? E aí eu entrei na faculdade, né? Naquele tempo, e foi uma felicidade. Eu não sei se o que é que eu falo sobre a faculdade ou vamos conversar mais de... Não, eu gostaria que você se dissesse, a curiosidade principal que eu tenho é como é que uma pessoa nos anos 60 saiu da UFMG, né, e foi parar em Yale para fazer um PhD, que não era uma rota natural de brasileiros naquela época, né? Não, mas naquela época, né, você lembra que aquilo ali era o tempo da Guerra Fria ainda, né? E a USAID, que agora o Trump está matando, né? Certo. Tinha vindo aqui no Brasil, né? Naquela época era uma atividade muito importante da USAID, distribuía bolsas a rodo, né? Uhum. E também a Fundação Forte, né? Nos anos 60, você vê, o Fidel Castro foi em 59, né? A partir daí, os Uhum. Estados Unidos se preocupou muito do resto do continente, Certo. É. não virar comunista, Uhum. né? E uma das lanças, né, que era o soft power, né, que estava sendo exercido através de influência de bolsas de estudo, né, que eram oferecidas naquele tempo. Toda a Embrapa, né, você vê toda essa coisa da Embrapa no Brasil, foi criada através de bolsas de estudos que foram concedidos a engenheiros agrônomos, né, que estudaram nos Estados Unidos também naquela época, né? E eu fui um dos primeiros a entrar nessa onda e havia um veículo fundamental para fazer a transição, né, da UFMG para os Estados Unidos era a chamada Centro de Aperfeiçoamento de Economistas, CAI. É muito engraçado porque o pessoal nos Estados Unidos me perguntava, mas aonde que você estudou nos Estados Unidos? Eu falei assim, foi the Center for Improvement of Economists, né? Tinha o Mário Henrique Simonsen, né? E você fazia um concurso para entrar no programa de preparação, né, da Fundação Getúlio Vargas no Rio, fundamentalmente o Simonsen dava matemática, dava estatística não, mas estatística quem dava o Gessé Montello. Dava microeconomia, dava macroeconomia, dava tudo, né? E era um professor maravilhoso. Naquela época também tinha, não sei se você se recorda do Alexandre Kafka, que é primo em terceiro grau do Kafka, né? É mesmo? É. E durante 28 anos foi representante brasileiro no FMI, né? E também professor em universidades americanas, né? E tinha vindo dos Estados Unidos, que estava dando aula lá também, o professor Werner Beyer, né? Que ficou muito famoso, porque fez um livro sobre economia brasileira que depois virou basicamente livro-texto de economia brasileira nos cursos de economia, né? E o João Paulo dos Reis Veloso, que depois foi ministro, né, tinha acabado de voltar de Yale, né, onde ele tinha feito o mestrado, embora então havia uma conjunção favorável para ir para Yale, onde eles tinham um programa de mestrado, que o João Paulo tinha feito, né, a partir do qual você podia transitar para o doutorado. E, no caso, eu fui o primeiro que fiz essa transição. E foi assim essa história, né? Quer dizer, tudo encaixou muito depois que eu fiz a opção de fazer o curso do CAI, lá no Rio de Janeiro. Perfeito. Aí quando você volta para o Brasil, eu não sei a história inteira da volta, mas eu sei que em algum momento você parou na PUC-Rio. Tá? Certo. E aí você teve aquele período maravilhoso, né? Aquela conjunção de astros na PUC-Rio, Uhum. né? Você, Malan, Chico Serra, todo aquele pessoal. Chico Lopes. Chico Lopes, todo aquele pessoal. E dali, né, saiu o que você tem hoje, né, que são os 30, mais de 30 anos agora, 31 anos Uhum. do Plano Real. Como é que você descreve esse período? Porque eu vi você escrever uma coisa muito interessante das pessoas que trabalhavam e pediam um dia aleatório para receber o salário, né, porque para não Ah, sim. é uma história que eu achei muito interessante. Você podia contar um pouco para gente o que foi esse período na PUC? O que permitiu aquela pletora de conhecimento na PUC, que acabou se transformando numa coisa tão prática, né? E que Uhum. acabou trazendo você para a política, acabou trazendo todas essas pessoas para dentro da política. Descreve um pouco para gente, o que foi essa conjunção, o que foi esse processo, como isso pôde se dar num Brasil tão difícil, que era o Brasil dos anos 80?
Bom, tem primeiro a atração do Rio de Janeiro, né? Eu estava dando aula em Brasília, né? Certo. E a PUC foi constituído o centro de pós-graduação, né, por 3 pessoas, que era o Rogério Werneck, o Chico Lopes, que você mencionou, e o Dionísio Dias Carneiro, né, que tinham se desentendido na Fundação Getúlio Vargas. Naquela época, o CAI já tinha se transformado na EPGE, que ainda existe até hoje, né? E houve um conflito desse grupo com o grupo do Carlos Langoni, hoje infelizmente falecido, né? Que era um grupo que tinha estudado em Chicago, um pouco mais ortodoxo e conservador do que esse grupo do Dionísio Dias Carneiro, do Chico e do Rogério, que tinha estudado 2 em Harvard, enfim, e tinha uma propensão um pouco mais keynesiana, digamos assim, né? E aí eles brigaram e foram para a PUC, né? Os 3. Né? Mas daí os 3 conseguiram atrair. Eu vim de Brasília, onde eu tinha criado um mestrado, né? Da Federal do Rio de Janeiro, o Marcelo Abreu e o Winston Freitas brigaram com a Maria da Conceição Tavares e vieram para a PUC, né? E dos Estados Unidos vieram diversas pessoas que estavam trabalhando, terminando seu doutorado. Pércio Arida, André Lara Rezende, José Márcio Camargo, né? E, finalmente, do IPEA, né, vieram o Pedro Malan e o Regis Bonelli, né? Então, realmente, ali se constituiu um grupo muito significativo de gente que se gostava, né, mas que tinha uma formação, todos eles, né, todos nós, muito sólida em termos de economia, e também todos muito preocupados com a macroeconomia. Né? Naquele tempo havia 2 características. Né? A ditadura estava moribunda, né? E estava deixando para o país altamente endividado e com uma inflação indo para 500% ao ano. Né? E, portanto, havia aquela preocupação de que como vai ser a política econômica da redemocratização, né? Que tinha que ser algo diferente do que a ditadura tinha implantado, né? Na sua tentativa de controlar a inflação através do arroxo monetário e do controle dos salários. Né? Então, havia uma preocupação, e toda a questão da dívida externa, não é? Que era impagável. Não é? E esses foram os 2 termos, né? A inflação e a dívida externa, que dominaram o pensamento econômico da PUC e da qual, né? A partir desse pensamento ali, constituído nos anos, a partir de 79 até 84, eu diria, né? Foi o período áureo desse grupo, onde todo mundo estava ali, nasceram ideias sobre como lidar com a inflação e sobre como lidar com a dívida externa, né? Que foram 2 problemas que, finalmente, nós, de fato, né? Como agora não como pensadores, mas como atores, né? Nós conseguimos lidar em 1994. Mas vocês começaram, você falou, esse grupo foi de 79, né, a 84, mas a implementação do real foi em 94, né? Vocês tiveram que amadurecer ideias. E eu escutei outras conversas suas onde você dizia que teve a parte tecnocrata, mas em algum momento também vocês perceberam que tinham que se envolver em política, né? Então você teve eu acho que 2 processos. Um processo teve que amadurecer as ideias econômicas, né? 82 foi o primeiro livro que vocês escreveram, acho, até 94, e um processo vocês tiveram que amadurecer a ideia política. Como é que se deu esse processo, Edmar? Não, porque logo que houve a redemocratização, né, alguns de nós do grupo da PUC, né, fomos para o governo. Né? Eu fui ser presidente do IBGE, né? O Pércio Arida foi ser assessor do Sayad, que era o ministro do Planejamento, e o André Lara Rezende foi ser diretor do Banco Central. Então, e a partir desse grupo, né, nasceu a ideia do Plano Cruzado, né?
que usava uma metodologia que tinha dado êxito em Israel, né? Uhum. Com shekel, né? Com o shekel, né? Ah. E que aparentemente estava dando êxito na Argentina. Né? Eventualmente o programa da Argentina também naufragou com Alfonsín. Né? E ele era, esse era baseado basicamente num choque, né? De surpresa, né? Onde você congelava os preços e os salários temporariamente para lidar com a inércia, né? E tendo controlado temporariamente a inflação através de um congelamento súbito, né? Você então negociava, né? Inclusive através de novas políticas monetárias, novas políticas fiscais e um acordo, né? Social, né? Entre trabalhadores e empregados para uma nova política de salários e de empregos. Né? Foi isso que foi feito em Israel. Israel é mais pequenininho, Uhum. né? Obviamente era muito mais fácil fazer as coisas ali do que foi aqui. Mas o que resultou, né, é que esse grupinho, né, era muito pequeno e muito pouco influente politicamente. Né? E, portanto, o que foi implementado de fato não foi essa ideia que nós tínhamos na academia. Uhum. Mas na hora que os políticos viram que o congelamento funcionava, eles não quiseram saber de mais nada. Né? Obviamente, nada de fazer uma Fiscal, nada, política né? fiscal, política monetária, tentar bolar uma nova política de preços e salários. Né? Nada disso foi implementado e o plano seguiu de acordo com as necessidades política-eleitorais do presidente da República e do seu partido, o PMDB. Né? O plano foi implementado em fevereiro. Em novembro, quando já estava quase dando, né, água, mas ainda aparentemente se mantinha, né, a duras penas o congelamento, o PMDB elegeu 26 dos 27 governadores. Né? Então foi um sucesso político, né? Mas logo em seguida precisou-se fazer um ajuste, né? Porque as prateleiras estavam vazias. Né? E na hora que se fez o ajuste, e o ajuste foi feito de uma maneira muito atabalhoada também, né? E a inflação voltou com mais força ainda do que ela tinha antes do plano ser implementado. Né? Eu fui o primeiro a sair do governo, né? Depois André saiu, Pércio saiu, Bracher saiu, aí caiu o Sayad e finalmente caiu o Funaro. Né? E, e isso deu para nós, certamente, a noção clara, né, de que você vai para o governo, tem ideias boas, né, mas uma vez que elas saem da sua mão e vão para o diário oficial, você perde o controle sobre a situação. Uhum. Né? Agora, quem decide é o sistema político. Né? E aí, a consciência que nós tivemos, né, muito de nós, né, de que era preciso um movimento político, você está incorporado no movimento político. Né? E foi isso que deu origem, eventualmente, ao Plano Real. E vocês deu origem ao PSDB naquela época também, Certo, né? claro. E vocês voltam com uma outra cabeça, né, com Fernando Henrique ali liderando, mas não foi, por tudo que eu li, não foi um processo fácil. Tem até o famoso papelzinho azul que você Certo. escreveu quando a coisa estava quase para dar água numa reunião na casa do Fernando Henrique. Você pode contar um pouco dessa história para a gente? Como é que você passou por aquele momento em que todo mundo queria desistir, né, e precisava talvez de uma ou duas reuniões para vocês ou tocar isso para frente ou desistirem do Plano Real? Não, porque você vê, no começo, né, quem foi com o Fernando Henrique fomos eu, como assessor, e o Winston Fritz e o Gustavo Franco. Né? Éramos um pequeno exércitozinho de Brancaleone. Né? Uhum. E a ideia nossa era só a gente fazer um ajuste fiscal, não é? Porque, embora a gente tivesse no Ministério da Fazenda alguém que a gente confiava muito, que era o Fernando Henrique,
na presidência da República estava o Itamar Franco, que era um espoleta, né? Antes do Fernando Henrique, nos 7 meses anteriores de sua gestão, ele já tinha demitido 3 ministros da Fazenda, né? Então, nós tínhamos pela frente menos de que 2 anos, né? E não tínhamos um mandato político-eleitoral para fazer um plano de estabilização, né? Daquela magnitude que se necessitava, né? Portanto, havia muitas dúvidas de que se era o caso de tentar de novo um plano de estabilização naquelas condições políticas, né? E esse papelzinho azul que você está falando foi quando o Itamar demitiu o Ximenes do Banco Central, né? O Ximenes já estava lá quando nós chegamos, continuou, porque a gente não tinha ninguém melhor para colocar na equipe, o Ximenes continuou. E o Itamar demitiu o Ximenes em agosto, por causa de uma questão de cheque pré-datado, né? Eu acreditei que a gente ia embora, né? E aí resultou essas coisas fantásticas, né? Era uma sexta-feira, dia 13 de agosto, né? É dia das bruxas e dos economistas também, né? E o Fernando Henrique, eu disse para o Fernando Henrique, olha o que a gente faria se a gente não tivesse ido embora, né? Que era basicamente um plano de 3 etapas, primeiro um ajuste fiscal forte, que deixasse claro que o governo não precisava da inflação para equilibrar suas contas, né? Em seguida da unificação da indexação, né? Naquele tempo chamava da ufirização, usando a UFIR, que acho que ainda está ainda hoje por aí, né? Reajustando os impostos, né? Seguida, então, da conversão da UFIR numa moeda fixada em termos do dólar, né? O Fernando Henrique ficou entusiasmado, né, com aquilo. Ele sabia mais do que a gente, né, como lidar com o Itamar muito melhor, né? Ele teve uma conversa com o Itamar, né? O Itamar deve ter dado carta branca para ele. E naquela mesma noite, né, ele teve um jantar com Pedro Malan e o André Lara Rezende e convenceu os dois, o Pedro a vir muito relutantemente da negociação da dívida externa para ser presidente do Banco Central, no lugar do Ximenes, e o André Lara Rezende para substituir temporariamente o Pedro em Washington, finalizando a negociação da dívida externa, né? Daí uma semana vagou o BNDES, né? E o Fernando Henrique conseguiu atrair, já que estavam com a equipe se formando, o Pércio Arida também aceitou vir, né? Então, você vê, né? E por um golpe de sorte, né? De repente você tinha uma equipe, né? Tinha uma equipe, mas tinha muito pouco tempo. Nós estamos falando isso, nós estamos em agosto, né? E em dezembro do ano seguinte ia mudar o governo, né? Em outubro do ano seguinte ia haver eleições gerais para presidente, né? Então havia muito pouco tempo para a preparação do plano e muitas dúvidas sobre se era o caso ainda, né? Não foi de imediato, né, que logo que se constituiu a equipe, que a gente decidiu que ia fazer alguma coisa, não. E vocês implementaram isso, né? Passaram por todos os intempéries de várias histórias, né? Histórias da Anfávia, histórias de negociações com sindicatos que não foram fáceis, mas, tipo assim, o plano entrou, a gente teve diversas fases de ajustes fiscais, até que o Fernando Henrique entrega o governo com 3% de superávit, né? O governo Lula mantém por algum tempo esse superávit primário no Brasil, mas a gente vive um Brasil hoje em que, passado 31 anos quase, né, do Plano Real, a gente usou boa parte, vamos chamar assim, do goodwill, né, do saldo positivo do plano, né? A gente aumentou muito o endividamento, a gente perdeu o superávit primário, a gente se encontra numa situação hoje que as despesas obrigatórias consomem quase todo o orçamento. Como é que você vê, 30 anos depois, essa situação econômica do Brasil e as dificuldades de manter essa estabilidade? Deixa eu dizer uma coisa. Olha, o projeto do PSDB, né, o original, né,
não essa coisa que ele se transformou agora, infelizmente, né? Era ter um projeto de transformação da economia brasileira, né? Logo no Plano Real, a gente mandou 63 emendas constitucionais para o projeto para a revisão constitucional daquele ano, né? E a única emenda que a gente passou foi um remendo, né, do orçamento que conseguiu o Fundo Social de Emergência, com o qual a gente conseguiu equilibrar o orçamento em 2 anos em 94 e um pouquinho em 95. Né? Mas todo aquele projeto de transformação estrutural, né, teve que ser progressivamente implementado através dessas emendas constitucionais que hoje até que elas estão mais fáceis de passar. Hoje passa rápido, né? Mas naquele A tempo, qualquer hora da noite. naquele tempo você tinha que negociar, não é, 2/3 em cada casa, em 2 votações em cada uma delas, né? E, portanto, não havia ainda essa consciência que hoje existe no Brasil, né, de que era preciso reformar fundamentalmente aquele edifício estatista e de uma economia fechada que era a Constituição de 88. Né? Dá um exemplo assim, quando eu lembro que quando a gente assessorou o Covas, né? E a gente falou na palavra privatização, ele falou, pelo amor de Deus, inventa outra palavra. Né? E nós inventamos outra palavra, desestatização, que era uma boa, que aí passava. Né? Aquele tempo, ser um político de direita era um anátema, porque político de direita estava associado à ditadura militar. Né? Então, havia todo um clima muito pouco propício politicamente para fazer essas reformas liberalizantes. Né? E nós só tivemos 8 anos para fazer. Né? Perdemos algumas, por exemplo, a reforma da Previdência perdemos por um voto. Né? A reforma administrativa nem conseguimos fazer, né? A reforma tributária muito menos. Né? E todo esse processo reformista, né, que foi implantado durante os 8 anos do Fernando Henrique, ficaram nisso. Né? Porque quando o Lula entrou e o PT entrou, de repente o céu se abriu. Né? Aquele céu dificultoso que a gente lidou com a crise do México em 94, a crise da Coreia do Sul em 96, 97, a crise da Rússia em 98, né? De repente apareceu a China. E a nossa crise em 99, né? A nossa crise. De repente apareceu a China no cenário internacional, com a sua demanda infinita por commodities. Né? E o Brasil descobriu o pré-sal. Né? E de repente parecia que você não precisava de mais nada. Né? O The Economist disse que o Brasil era um foguete que ia para a Lua. Né? Os frutos da Embrapa, né, que você mesmo falou, né, com o crescimento da safra agrícola. Pois é, tudo aquilo, né, parecia que não para que reformar, entendeu? Se está tudo indo tão bem. Né? E o PT e o Lula, entendeu? Navegaram, surfaram na onda das commodities e do pré-sal. Né? E esse processo, aí criaram programas pertinentes, né? Quando juntaram todos os programas sociais do Fernando Henrique e constituíram o Bolsa Família, né? Mas criaram um processo de aumento do gasto do governo, né? Sem o embasamento fiscal adequado, né? Do qual resultou, por um lado, uma dívida interna crescente, né? E, por outro, um sistema fiscal extremamente complexo, né? Porque, como o governo precisava de dinheiro, mas não queria redistribuir para os estados e municípios, e tanto o IPI quanto o imposto de renda eram 50% para os estados e municípios, então inventaram as contribuições sociais, né? Que foi o início do processo, né? De um atravancamento da economia brasileira, né? Através de um sistema tributário que as empresas hoje gastam boa parte
do seu tempo, né? Em vez de tratar de produzir, de tratar de resolver a problemática fiscal, né? De suas atividades econômicas. Só agora, né? Finalmente conseguimos passar uma reforma tributária do consumo, né? Então, essa questão, né? Eu lembro que Belíndia, né? Era o termo que eu inventei no tempo da ditadura militar, né? Para criticar uma política que não prestava atenção na distribuição de renda do país, né? Só para lembrar, era a mistura entre a Bélgica e a Índia. A Bélgica e a Índia, né? E aí, quando nós fomos para o governo, o Delfim Neto, né, que era o objeto de ataque da Belíndia, porque ele era o ministro, né, que tinha supostamente dito que era primeiro crescer para depois distribuir, né, veio com uma boa alternativa, que era em Gana, né, que nós tínhamos os impostos da Inglaterra e os serviços públicos de Gana, né. E essa é uma problemática que a gente lida até hoje, né? Um governo balofo, né? Que leva para casa 1/3 de tudo que se produz e não entrega os serviços que a população espera em termos de segurança, saúde, educação e infraestrutura. Quando você vê os desafios que a gente tem pós a próxima eleição de 2026, né? Porque só lembrando, a gente chega em 2027... considerando as emendas do Congresso, praticamente com zero de capacidade de despesa orçamentária, muito perto de zero, né? Despesas discricionárias. Quando você vê esse cenário, te dá medo de que o teu legado talvez não dure vis-à-vis a situação fiscal do país? Ou você acha que o país consegue, via suas instituições, passar por cima disso e apresentar uma solução no próximo governo? Não, eu estou com uma expectativa razoavelmente boa em relação às eleições do ano que vem, né? Não acredito que nada vá sair desse atual governo, né? Mas a situação está se tornando de tal modo precária, né? É o próprio Ministério da Fazenda que diz que o seu arcabouço fiscal, né, vai levar a essa situação de total congelamento, impossibilidade de fazer políticas públicas, né, porque todo orçamento estará predeterminado, mesmo antes de ir para o Congresso, né? Então, eu acho que isso vai criar uma percepção, né, e eu espero que o debate eleitoral seja, em boa parte, em torno disso, né? Nós estamos numa situação de emergência econômica, né? A gente não tem aqui um mecanismo na Constituição, como a Argentina teve e o Milei pôde implementar, né? De poder declarar uma situação de emergência econômica a partir da qual o governo pode fazer coisas, né? Independentemente do Congresso, para poder resolver a problemática da emergência econômica, né? Mas eu acho que no debate, né, um dos debates, eu creio que talvez o debate fundamental, né, na campanha presidencial do próximo ano, né, é essa questão sobre como é que nós vamos resolver o problema da dívida, do orçamento, né, que está tornando o país ingovernável, né? E isso deve ficar muito claro, né? Eu acho que deveria ficar muito claro. Eu espero poder participar ativamente desse debate, né, para que isso seja incutido, né, na população, né, de que eles não vão ter, né, o povo brasileiro não vai ter nenhuma dos benefícios de ter um governo no país, porque vai estar tudo congelado. Né? E essa questão eu acho que é de uma tal... É engraçado, né? Porque quando a inflação era de 3.000%, né, estava muito claro para a população, né, do que se tratava. E você não necessitava explicar muita coisa, né, de que baixar a inflação é essencial para você poder fazer alguma coisa nesse país, né? Então vai ser preciso uma campanha de convencimento, que eu espero que vocês aqui também participem, inclusive com seminário, com podcast desse parte do tipo, que a gente faz, né, nesse podcast é educação financeira, certamente. Educação financeira no melhor sentido, educação financeira no sentido de fazer as pessoas
trazer pessoas como você, né, que vão trazer a visão de como o Brasil foi mudado para melhor, mas também fazê-las cientes desse tipo de problema. Certo. Muito bem. Mas daí você vamos pensar o seguinte, né, o Mailson esteve aqui recentemente, né, e o Mailson perguntei para Mailson, como é que a gente vai resolver isso? Ele disse assim: "Rui, só com uma crise. A gente vai precisar chegar na crise Uhum. para que a gente possa criar consciência". Você falou, a gente Uhum. precisa de 3.000% de inflação para criar na cabeça das pessoas o sentimento de que algo tinha que ser feito. Você acha que a gente vai precisar de uma crise para resolver isso? Ou as Eu espero que instituições não, né? conseguem? Porque recentemente esse movimento que o Temer está fazendo, né? Junto aos governadores da oposição, Uhum, né? Para reunirem-se, não em torno de um nome ainda, mas em nome de um programa, né? Porque o programa que o Temer implantou durante os 2 anos que ele teve, né? A Ponte para o Futuro, foi muito importante, uhum. né? Enquanto durou, né? É, e o que seria interessante, né, é uma parcela significativa da liderança política brasileira. Eu espero que isso venha da oposição, porque do governo parece difícil vir, né? É, é, Coloque perante o eleitorado essa opção muito clara, né? Uhum, Se essa alternativa política for eleita, é este o programa que nós vamos implementar. uhum. Não é? E um programa que vai ser caracterizado, não é, por medidas duras. Não é? E por isso é que vai precisar de uma liderança política muito esclarecida, não Uhum. que tenha essa consciência de que você tem que apresentar ao eleitorado medidas que são, entre aspas, duras, não é? Uhum. Mas que são absolutamente necessárias para a sobrevivência econômica do país. Não, perfeito. Você acha que esse discurso, que é uma coisa que está me chamando a atenção, é o fato de que pela primeira vez, talvez na minha história, né, no mercado financeiro, a gente está tendo agora o orçamento norte-americano Uhum, e a gente está tendo uma discussão sobre a viabilidade, a sustentabilidade da dívida norte-americana, uhum, né. Você tem depois de tantos presidentes, né, Bush, que começou com as guerras ali, a guerra depois de 2001, mais os cortes de impostos, depois teve Obama incentivando, depois você teve Trump incentivando novamente, Biden voltando incentivando, e agora finalmente a gente tem um processo nos Estados Unidos que o déficit está acima de 6%. uhum, E as pessoas olham para o déficit americano e dizem assim, sei lá, se eu estou a fim de financiar isso, né? Você aham. acha que isso pode ser um catalisador para a gente aqui, olhando para os Estados Unidos e dizer assim, puxa, nem a maior economia do mundo está aguentando isso no momento. Isso, mas eu acho que tem um impacto mais assim na elite, né? Eu Aham, acho que aham. não sei se na elite econômica do Uhum. país, né? Eu não sei se a elite política se mobiliza tanto por causa disso. Né? Eu acho que é bom, não é? Eu acho que é mais um Você bom teve a exemplo, né? Inglaterra com a Liz Truss, né, que teve problemas Não, também. porque você vê que antes da pandemia, né, Uhum, o problema era que as taxas de juros estavam igual a zero. uhum, Né? Com taxa de juros zero, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, né, você pode endividar à vontade, né, uhum, porque você não está pagando nada. Né? Basta você crescer alguma coisa da economia uhum, para que, com taxas de juros baixinhas, né, uhum, a relação dívida-PIB vá diminuindo ao longo do tempo, apesar de você ter um déficit elevado, né, porque o déficit é financiado com uma taxa de juros zero. uhum, Né? Agora, o que aconteceu depois da pandemia, né, e das políticas de estímulos que daí resultaram, né, foi que você criou uma situação nova na economia mundial que hoje, se você perguntar para os economistas que naquele tempo, né, Larry Summers, né, uhum, Paul Krugman, né, que naquele tempo advogavam, Olivier Blanchard, né, que naquele tempo advogavam que o déficit não é tão problemático assim, porque a dívida não vai crescer em relação ao PIB, porque o juro é muito baixo. Né? Todos eles hoje, né, estão revendo a posição, porque a taxa de juros, né, hoje bateu em 5% 30 anos. Né? Com 5% 30 anos. Com uma inflação de 2%, você vai ter uma taxa de juros de 3%, que é extraordinariamente elevada.
Né? Os Estados Unidos cresce 2% se crescer. Né? Portanto, você inverteu aquela equação em que a taxa de juros era menor do que a taxa de crescimento do PIB. Hoje, a perspectiva que você tem é de uma taxa de juros maior do que a taxa de crescimento do PIB. Isso significa que você não pode ter mais déficit primário. Você tem que ter superávit primário para impedir um crescimento continuado da dívida pública até um certo ponto, né? É daquelas coisas do fascina. Como é que você faliu, né? A resposta eu não lembro quem que era. Devagar e de repente. The Sun Also Rises, do Hemingway, né? Pois é. E é como acontece um ataque especulativo também contra a moeda, né? Você está indo muito bem, até que um dia, não é? O mercado acorda e né? fala, opa! Né? E Foi aí uma situação provoca... no passado, né? De repente as pessoas olharam para o nosso déficit e achou alto demais. Isso. Eu brinco até de vez em quando que a gente vai ter que mandar alguns economistas para os Estados Unidos para ensinar eles a lidar com taxas de juros positivos. Bom, o problema é que se eles contratassem os bons economistas que eles têm, o problema do atual governo é que nem economistas eles contratam. Né? Tá ótimo. Outra coisa, falando de instituições, uma coisa que me chamou a atenção foi seu livro, né? A sua participação no livro 130 anos da República Brasileira. E a gente está falando muito de instituição, né? O que as instituições brasileiras, o que elas permitem fazer ou o que elas não permitem fazer. O que você aprendeu nesse livro, Edmar? Como é que você vê a situação da institucionalidade da República Brasileira durante esse processo nos dias de hoje? O que te chama a atenção? Eu tenho uma visão, acho que é um pouco minoritária, sabe? Porque o Brasil, desde o Império, né? Nós criamos instituições razoavelmente sólidas, entendeu? Eram instituições elitistas, né? Que muito progressivamente permitiram a incorporação do povo no processo político, né? Mas você tem uma estrutura, né? Razoável, né? De constituição de uma sociedade democrática ao longo desse período, com intervalos na ditadura do Vargas, depois a ditadura militar, né? Mas que, mal ou bem, né? Tem uma certa tradição de controle institucional. Né? Nós sabemos como isso é frágil, né? Especialmente no presidencialismo, né? Que é dado frequentemente, inclusive nós vemos agora nos Estados Unidos, né? Como é que essa questão do controles entre instituições, né? Esse legislativo, o judiciário e o executivo, né? Pode se complicar, né? Dependendo de quem seja o presidente. Né? Mas, dado essa situação, né? Eu diria que o Brasil não tem um problema institucional. Né? Nós somos uma democracia razoavelmente bem consolidada. Né? Essa última tentativa de golpe do Bolsonaro, né? Foi contida na fonte, né? Tanto pelos militares de um lado, mas também pelo Supremo Tribunal Federal, pela própria legislação e por uma imprensa muito ativa. Né? Então, aqui nós temos uma situação, né, que eu não estou preocupado com a institucionalidade. Né? Por isso é que eu creio que talvez o Maílson esteja exagerando, pensando que é sempre uma crise, né? Sempre cria uma oportunidade, é verdade. Né? Mas eu acho que nós temos uma chance, né? Através do processo eleitoral, se a gente conduzir esse processo eleitoral do ano que vem, né? Com foco na problemática fundamental nossa de curto prazo, de curto e médio prazo, né? Que é a problemática fiscal, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer uma transição para um país mais equilibrado aqui mais na frente. Então a mensagem é positiva, né? Sim. Positiva para a eleição de 2026, com essa articulação do Temer, positiva para... Eu acho que nós temos instituições suficientes para passar por cima disso,
dentro do próximo governo. Eu também acredito nisso, Edmar, Ah, sabia? que bom. Eu gosto das instituições brasileiras, as pessoas batem nas instituições brasileiras. Uma coisa que eu tenho falado muito, eu tenho olhado, por exemplo, esse orçamento americano no momento, e eu acho, por incrível que pareça, lógico que nós temos nossas dificuldades, mas a institucionalidade que a gente tem dentro desse orçamento é muito forte. A gente Uhum. criou várias estruturas, PILOA, LOA, como é que a gente passa por cima disso? Eu acho mais organizado do que está acontecendo nos Estados Unidos no momento. Sinceramente. Eu acho que a gente tem. Foi o que você falou, quando a maré está a favor é fácil navegar, né? Aham, Eu quero claro. ver os Estados Unidos navegar agora com esses juros reais positivos, né, e Uhum. uma dívida crescente. Não é fácil de fazer, Uhum. né? E vamos torcer para que 2026 seja uma fase diferente. Edmar, uma coisa que eu queria muito de você era uma visão para as pessoas que estão entrando agora, né? Eu tenho, por exemplo, um filho que quer seguir no seu caminho da economia, Uhum. e tantos jovens que assistem a gente, né? A gente está num período extremamente desafiador, eu acho, para jovens Uhum. entrando e querendo contribuir, porque todo esse processo de inteligência artificial, o mercado de trabalho vai ser diferente. Que conselho você daria para os jovens agora, para as pessoas que querem entrar e ajudar o Brasil da maneira que você ajudou, participar no serviço público da maneira que você participou? Uhum. Como é que você vê esse processo? Que conselhos você daria? Você sabe que no meu tempo, né, o Brasil era um país muito mais simples, né? Uhum, E, na verdade, havia muito pouca gente, né? Você vê, eu sou o primeiro PhD, fora uhum, um, um diplomata, o Dias Carneiro, uhum, que se formou no MIT, um doutorado em 1952, né? uhum, O próximo PhD em economia que teve foi em 1968 em Yale, uhum, foi eu, uhum, né? É, e então isso te dá uma ideia, né, de como era pobre a discussão econômica no Brasil, porque as pessoas não tinham um treinamento que hoje tem, né? Hoje nós temos uma quantidade de economistas bem treinados, né? Que é bastante ampla, né? E a discussão econômica hoje é muito mais refinada, né, do que era naquele tempo, certamente, né? Então, hoje há um desafio maior, né, para quem está entrando no mercado de trabalho, né, do que aquela que eu enfrentei naquele momento, né? Eh, e, portanto, é preciso muito mais empenho, né, na questão da formação e dos estudos, né, do que era o caso naquela época, né? Você vê, por exemplo, o João Paulo dos Reis Veloso, né? Ele não terminou o doutorado em Yale, né? Mas, não obstante, ele virou o que virou, né? O Simons, sim, nunca... O Simons só tinha um diploma de economia porque os sindicatos estavam enchendo o uhum. saco dele que ele estava exercendo economia sem ter diploma, então ele criou uma faculdade, a Faculdade de Economia Mário Henrique Simons, Que se formou nela. para se formar Não nela, sabia né? disso. Então, na verdade, quando o diretor da escola viu o Simons, ele ficou tão entusiasmado que deu o nome de Simons à escola. E, obviamente, o Simons não precisou frequentar. Ah, Teve apenas que, durante os 4 anos, ele teve que ir lá, provavelmente, assinar a ficha de presença uhum. para poder obter o título, né? Mas, enfim, essa era a situação, né? Hoje é mais complexa, né? E o que quer dizer que as pessoas têm que suar mais do que eu tive, mas a alternativa é que o país está muito melhor do que era, né? Eu lembro que em 1961 eu fiz uma viagem pelo Rio São Francisco, de Pirapora a Juazeiro, né? Num daqueles barquinhos que existiam naquela época, e era uma pobreza infernal, né? O Brasil, o interior do Brasil, era uma Índia, Uhum. né? Como eu chamei, né? E hoje em dia o interior está reavivado, né? Com essa questão da revolução agrícola que o país fez, né? Então, nós temos uma questão que um país que está muito mais complexo, muito mais diversificado, Uhum. e oferecendo, por um lado, embora a oferta seja maior de Uhum. economistas, né, Uhum. a demanda também de uma economia muito mais diversificada, muito mais ampla, com muito mais Uhum. participação na economia internacional, né, que a gente se espera que aumente, né, Uhum. ainda mais agora aproveitando a oportunidade Uhum. dessa crise, né,
que o Trump provocou, Uhum. né? Então, as oportunidades são muito boas e toda essa questão da inteligência artificial, eu estou fascinado, né? As pessoas temem muito sobre empregos, mas o que é a inteligência artificial, para mim até hoje, pelo menos, né, com quem Uhum. é uma ajuda extraordinária, né, para a nossa atividade econômica. Quem dera que eu tivesse, né, pudesse, toda vez que eu tivesse uma dúvida, poder consultar o chat GPT como eu faço hoje, né, para poder conversar sobre essas questões e imaginando que daqui a alguns anos elas estarão ainda mais elaboradas, né? Uhum. Então, eu acho que você tem que conceber que hoje você tem muito mais instrumentos, né, de aprendizado e entender a inteligência artificial dessa forma, né, como um, um companheiro, né, Uhum. para você poder ser ainda mais produtivo do que você naturalmente é, dado os seus estudos. Com certeza. Edmar, uma lista de leitura, uma pessoa que queira aprender mais sobre a economia brasileira e queira dar o próximo passo, sabe o básico, quer saber mais, quais são os livros indispensáveis para essa pessoa ler? Você está falando sobre economia brasileira em Sim, geral? economia brasileira em geral, história econômica, o que eu deveria ler? Eu estou curioso até para mim mesmo, eu queria sua recomendação de uma lista de livros que eu pudesse. Daí eu vou ter que pensar um pouco mais sobre essas questões, né? E eu tenho trabalhado muito na questão da história econômica. Você citou o livro dos 130 anos Uhum. da República, né? Ali você tem diversos autores, né? Uhum. Que elaboraram essa questão, né? Eu recentemente estou fazendo um trabalho sobre revendo os 200 anos de história econômica, né? Então, há um processo, eu nem creio que se é uma questão se você pergunta assim, mas tem alguma coisa que alguém que já escreveu algo que você ressalte? Tem uns livros clássicos, né? Mas os livros clássicos hoje em dia não representam a fronteira do Hum. conhecimento, né? Eu vou ficar te devendo Mas esses essa. 200 anos que você está fazendo esse trabalho no momento vai ser publicado em um livro? Não, por enquanto nós são 3 trabalhos Uhum. técnicos, né? 2 deles já saíram publicados na Revista Brasileira de Economia e um está saindo agora, daqui a pouco, no Journal of Iberian and Latin American Economic History, Uhum. né? E a gente está preparando um ensaio pequeno Uhum. para a revista Inteligência, que é uma revisão, né, de conceitos muito arraigados sobre os nossos Uhum. 200 anos, sinteticamente, não é que o Brasil estagnou durante o Império Uhum. e que, quando veio a República, até 1980, foi um dos países que mais cresceu no mundo, né? Nós estamos Hum. dizendo que não foi tão ruim no Império e não foi tão bom Bom, na na República, República. né? Perfeito. Bom, vou ter curiosidade de ler quando sair esse A artigo. gente vai sair um artigo daqui a pouco na Inteligência, na revista Perfeito. Inteligência. Eu queria primeiro te agradecer por ter vindo aqui, tá? Mas te agradecer como brasileiro por tudo que você fez, tá? As pessoas, eu acho que as pessoas que vêm a esse programa cada vez mais, eu acho que elas ganham consciência disso, mas elas não sabem o que é estar no seu lugar onde você teve na década de 80 e 90, na Uhum. dificuldade, como você falou, de não ser a pessoa que tem a caneta, mas Aham. que tem a tecnicalidade, tem que convencer as pessoas que têm a caneta a fazer, né, o devido, né? Aham. Eh, e muitas vezes sem nem o reconhecimento, nem a remuneração no tempo que estão fazendo isso, né. Uhum. Lógico que 30 anos depois é fácil falar com legado, mas na hora que você está fazendo a dificuldade é enorme, você não Aham. tem certeza se a coisa vai funcionar, você não tem certeza qual vai ser teu legado, não há certeza, há simplesmente trabalho duro a ser feito. Então eu queria te Uhum. agradecer por ter feito todo esse trabalho para o Brasil, tá. E vocês que assistiram, fica com a gente para o próximo programa também, porque a gente vai trazer um outro amigo do Edmar, tá? Uma pessoa sensacional que também contribuiu muito para o Brasil, também aí do processo das casas das garças, que logicamente é um processo que você liderou, e que a gente tem um respeito enorme por esse processo aqui
no Café com Quineia, e vai ser uma outra conversa sensacional aí sobre outras áreas da economia brasileira. Gente, Quineia Investimentos, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram Quineia Investimentos, LinkedIn Quineia Investimentos, esse canal do YouTube. Gostou desse vídeo? Dá um like, tá? Recomenda para os amigos, porque faz com que a gente traga não só pessoas de alto calibre, mas faz com que essas pessoas passem a mensagem delas para mais gente dentro do Brasil, que é o que a gente precisa para mudar esse país, tá, gente? E fica com a gente para os próximos programas, tá? Quineia Insights, Café com Quineia, nossa live de economia e mercados mensal, tá? Nossos programas dos fundos listados, tudo nesse canal. Assina, recomenda para os amigos. Um grande abraço e até a próxima.